Você já desistiu de fazer alguma coisa por se comparar a alguém? Já ficou pensando, poxa, eu jamais vou dar conta de fazer algo parecido? Já sentiu vergonha de ter alguma vulnerabilidade sua de alguma forma exposta e medo do que as pessoas iriam pensar se te conhecessem de verdade? Já ficou ali navegando em redes sociais, olhando vidas perfeitas, talvez de pessoas que de fato você admira, mas pensando, isso não é pra mim, eu jamais vou conseguir nem chegar próximo ao que essa pessoa faz? Pois bem, nesse vídeo eu vou te mostrar como usar a comparação a seu favor. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Aqui nós falamos sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é a comparação. Eu resolvi gravar esse vídeo depois que eu tive uma grande virada de chave. Estava participando no mês passado de uma corrida da Polícia Militar de Minas Gerais, da Rotan. Era um percurso de 10 quilômetros, né, em que nós percorríamos cerca de 5 quilômetros até determinado ponto e depois começava retornando. Eu tinha me preparado para aquilo, não sou corredor profissional, gosto, adquiri o hábito de correr, né, corrida de rua, tinha feito tudo certinho, vinha me preparando, me fortalecendo e naquele dia estava muito bem, tanto que nessa corrida eu bati meu RP para os 10 quilômetros. Durante a prova, eu estava lá dando o meu melhor, né, correndo um pace de 5, era algo que para mim, há algum tempo atrás, era inimaginável. E daí eu segui a corrida e comecei em direção ao ponto de retorno e percebi que já havia um pelotão que já tinha chegado até lá e começava a retornar. E por algum momento eu cruzei com esse pelotão que estava em primeiro lugar e inevitavelmente eu comecei a me comparar. Eu falei, putz, que loucura é essa, gente? Como que esses caras são superiores? Olha o condicionamento físico dos caras, olha o pace dos caras, olha o tênis que eles estão utilizando, né? Quem sou eu para chegar algum dia nesse nível? Mas eu pensei, poxa, eu estou dando o meu melhor, me alimentando melhor, fazendo condicionamento físico, fortalecimento muscular, tenho dormido direito, né? Eu tinha mudado a minha rotina em prol daquele hábito e por algum momento fazendo aquela comparação. Continuei seguindo. Em dado momento cheguei até o ponto de retorno e comecei a retornar, andei por algum tempo e aí, em dado momento, eu tive um grande insight. Há um ano e meio atrás, estava eu com sobrepeso, dormindo mal, sedentário, com ciclo circadiano completamente avacalhado, intenso estresse, desanimado, numa zona de conforto, né? E, por óbvio, com falta de um motivo para a ação, com falta de motivação. A gente ainda vai gravar um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre motivação. E ao passar pela metade da prova e começar a rememorar isso, eu me deparei ao lado contrário de um grande pelotão que vinha e bem atrás de mim. E naquele momento, eu tive um grande insight, né? Eu pensei, poxa, corrida, eu acho que é essa a magia da corrida de rua, né? Não é você contra os outros, é você contra a sua versão de ontem. A grande sacada é saber utilizar a comparação como combustível para a sua melhoria contínua. Naquele segundo, eu compreendi que apesar de fato, né, existirem infinitas pessoas muito superiores, eu estava melhor que a minha própria versão de ontem. E esse lance de comparação é algo muito sério e está intrinsecamente associado ao ambiente ao qual a gente se expõe. Você aí, qual microambiente que você tem exposto? O que você tem consumido, né? Qual tipo de comparação que você tem feito? As comparações, elas têm sido feitas para melhor ou para pior? Isso vale também para a vida profissional, né? Eu, ao longo da minha trajetória, eu tenho diversas referências, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu admiro muito e são aqueles primeiros, por analogia, aqueles primeiros lugares da corrida. São pessoas que eu me comparo, mas a comparação é no sentido de saber aonde que eu quero chegar um dia. Tem um cara fantástico que eu tive a grata satisfação de conhecer e conhecer a história dele, que é o Samuel Bortolin. O Samuel, ele nasceu com paralisia cerebral, e a história de vida dele toda é sempre pautada pela superação, né? Desde o nascimento, foi uma gravidez de risco, eram gêmeos, né? Ele perdeu o irmão dele quando ele nasceu, e ele nasceu com um prognóstico muito ruim, de que ele não iria andar. A história dele é muito bonita, eu tenho um livro dele, para quem tiver interesse também, ele mesmo contando a história dele, também nas redes sociais tem vídeos, né, em que ele detalha melhor. Mas um fato interessante da história do Samuel, que eu admiro, é como os pais dele deram autonomia e acreditaram no potencial dele, e inevitavelmente isso também foi sendo passado para ele. Tem um vídeo aqui do canal, vou deixar o link
em que a gente aborda também crenças limitantes, como isso também foi determinante na vida do Samuel, né? A autorresponsabilidade dele, a vontade de se superar, não acreditando naquele prognóstico que falava que ele nunca ia andar. O Samuel, para quem não sabe, ele fez uma prova de triatlon, né, uma pessoa triplégica. A mentalidade que o Samuel desenvolveu, para mim, o coloca como uma pessoa de alta performance e também convido vocês a conhecê-lo. Um outro cara, pessoal, que tem uma história fantástica e hoje também é uma referência nacional em psicologia baseada em evidências, é o Wesley Delanogari. É um cara que, para mim, ele notadamente demonstra que o conhecimento é capaz de transformar a vida, né? Ele construiu o clube de assinatura que chama Reservatório de Dopamina. E a grande sacada do Wesley foi de que conhecimento é poder. O conhecimento ele tem a capacidade de transformar a vida de uma pessoa. E profissionalmente, por analogia na corrida, eu também veria o Wesley como um dos primeiros lugares. Sobre comunicação, eu tive a grata satisfação de conhecer a Isabela Camargo, uma exímia comunicadora, aquele tipo de pessoa que tem uma comunicação magnética, ela insere ali storytelling na fala, sem nem de forma muito sutil, muito leve. E para além disso, para mim ela também é uma referência profissional que ela conseguiu transformar uma grande dor, né, uma dor pessoal dela, um grande movimento a nível nacional em prol do autocuidado, né, em prol da atenção aos aspectos de saúde mental, especialmente no ambiente de trabalho. E são tantos outros, né, gente, de referência profissional que eu poderia colocar ali naquele primeiro lugar. Ocorreu aqui também o professor Clóvis de Barros, e ele consegue, através ali de uma maiêutica, fazer com que as pessoas pensem e por si só concebam suas próprias ideias. E pensar, às vezes, não é tão reconfortante como as pessoas imaginam, muito embora é algo necessário. Essa habilidade de fazer com que as pessoas pensem é algo também que eu admiro muito. Qual que é a moral da história, né, gente? Assim como no exemplo da corrida, há muitas pessoas que estão infinitamente à frente de você. Há diversas pessoas que são, de fato, muito boas naquilo que fazem, né? E eu gostaria de perguntar para você que está assistindo esse vídeo e que de alguma forma, por algum motivo, o algoritmo trouxe esse vídeo até você. Eu queria saber de você de que forma a comparação tem te privado, tem te impedido de realizar algo. De que forma você tem deixado de fazer algo que você poderia se desenvolver, ser quem você é, por medo do que as pessoas vão pensar. Quais são as vulnerabilidades suas que você esconde com medo de que as pessoas vejam quem você é de verdade. Sobre esse lance de vulnerabilidade, recentemente eu li um livro muito interessante da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro aqui, ó, vocês acham ele também na internet. É um livro muito bacana, a autora ela tornou uma referência mundial, né, a tratar o tema da vulnerabilidade, e ela fala sobre essa busca pela perfeição, como que isso impede a gente se conectar com a gente mesmo, né, com a nossa humanidade. Ela argumenta que vulnerabilidade é ter coragem de ser autêntico, mesmo diante de incertezas ou riscos, né? É quando a gente se permite ser vulnerável que a gente consegue construir relações mais fortes, relações mais verdadeiras, né? E o mais importante é que você saiba que, por certo, há pessoas que se inspiram em você. A busca pela perfeição, ela acaba nos desconectando de quem a gente é de verdade. E viver, pessoal, viver é experimentar incertezas, é experimentar riscos, é se expor emocionalmente. Vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza. Vulnerabilidade é a melhor definição de coragem. O foco não tem que ser na nossa fraqueza, no que as pessoas vão pensar. O foco tem que ser no processo. Ao invés de a gente gastar energia no que as pessoas vão pensar, em nossas vulnerabilidades, é trazer isso de uma forma muito autêntica e em que dá todos os esforços possíveis para tentar melhorar aquilo que a gente pode melhorar. É tentar ser, muito humildemente, 1% melhor a cada dia. Afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.